E então, galera, pra gente dar continuidade, tá certo? Agora, nesse único vídeo, eu vou colocar História e Geografia. Eu achei melhor dar uma paradinha para não ficar tão extenso. O primeiro vídeo segue só português. Aqui eu vou tentar ser bem breve no de História e no de Geografia, tá? Querendo ou não, vai se tornar um pouquinho extenso os vídeos, porque tem que ler pausadamente, de uma forma bem explicativa, para que vocês tenham menos dúvidas, tá bom? Então, no livro de História, na página 28 e 29, uma leitura rápida aí sobre povos e religiões, a religião e sua cultura, tá? Nós temos aí na página 28 que diz o seguinte: muitos povos e religiões buscam explicar a origem do mundo e dos fenômenos da natureza por meio da intervenção dos deuses e de outras divindades. Leia o texto abaixo em que o professor indígena Atuk Kayabe conta como o seu povo explica a origem do dia e da noite, tá? Então ele diz o seguinte: no início do mundo, isso no pensamento desse professor. No início do mundo, as coisas eram todas mal feitas. Não tinha noite, só existia o sol. O dia não tinha fim. As pessoas trabalhavam sem parar. Até que, certo dia, o pajé pensou em mudar. Ele pegou duas cabaças de amendoim, uma com amendoim branco e outra com amendoim preto. Primeiro ele quebrou a cabaça de amendoim preto e a noite chegou. Ele quebrou a outra cabaça de amendoim branco e o dia clareou. Por isso é que temos dia e noite. Lembrando que isso é no pensamento desse professor, desse povo aqui, da religião do povo indígena. Olha só o que diz lá em cima para recapitular, para a gente entender. A gente leu esse texto e o professor indígena Atuk Kayabe conta do jeito dele que o tempo não é que ele explicou melhor o dia e a noite da seguinte forma: não existia noite, era só o dia. Então ele pegou o amendoim branco e o preto e o transformou, né, de certa forma, dando a entender o que seria dia e o que era noite com o quebrar da cabaça, tá? Lá embaixo eu tenho agora a atividade. Tá certo? Sonora teve esse tom de risada porque foge totalmente do nosso conhecimento da questão da criação do mundo, né? Mas aqui, em se tratando de história, em se tratando de povo indígena, cada um com sua tradição, com sua crença, né? Que precisamos compreender e respeitar. Então, como a gente está estudando, é um estudo totalmente mais focado, né? De certa forma, na questão aqui da religião e da cultura desse povo. O nosso exercício diz o seguinte, ó: como o povo Kayabe explica a origem do dia e da noite? Discuta com seus colegas. Como vocês não vão ter colegas em casa, não é em sala de aula, vocês vão discutir com os pais de vocês. Será que é certo, papai? Será que foi assim que o dia e a noite começou a existir? Com o quebrar de uma cabaça de amendoim branco e o quebrar de uma cabaça de amendoim preto, né? Só para troca de experiências, tá certo? No segundo quesito diz: na sua opinião, como seria o mundo se o dia não acabasse? E o terceiro: você sabe para que serve o período da noite? Na página 29, nós temos como título A Religião e a Cultura. Existem muitas religiões diferentes em todo o mundo. Essa diversidade mostra a importância das crenças religiosas para a grande parte das pessoas. As religiões influenciam a formação da cultura dos povos, orientando seus adeptos ao modo de viver, comer, pensar, entre outros aspectos. Todas elas precisam ser respeitadas. Ao colonizar o Brasil, os portugueses introduziram no país o catolicismo, que é uma religião cristã, e começaram a cristianizar os indígenas e posteriormente os negros escravizados, que tinham crenças religiosas diferentes. Hoje no Brasil, diversas religiões são praticadas, por exemplo, as religiões cristãs, o espiritismo, as religiões afro-brasileiras, como o candomblé e a umbanda, o budismo, o judaísmo e o islamismo. Ou seja, temos diversos tipos de religiões dentro desse Brasilzão aí afora. E em Santa Luzia também temos umas particularidades, né, que as pessoas muitas vezes não conhecem, mas criticam. E o criticar é uma forma de desrespeitar o outro e a sua religião.
quando eu falava lá atrás no direito e a diversidade, nos direitos humanos, é onde também entra nessa questão, né? Onde diz aí em cima, as religiões influenciam a formação da cultura dos povos. Nós temos uma cultura em Santa Luzia onde nós temos evangélicos, católicos, pessoas espíritas, pessoas de religiões afro-brasileiras, e assim, que precisamos ter o respeito, né? Conhecer não significa seguir, né? Mas conhecer significa respeitar, tá bom? Então eu tenho aí, já no finalzinho eu tenho 2 quesitos. O primeiro pede para você discutir com seus colegas, mas eu vou acrescentar dizendo assim: discuta com seus pais por que é importante respeitar todas as religiões. O segundo quesito é: escolha um colega e juntos, mas aí você vai fazer individual, né? Pesquise informações sobre 2 religiões praticadas no Brasil. Apresente o trabalho ao professor e aos colegas. Vocês vão apenas escrever aí, tá certo? Pesquisar informações sobre 2 religiões praticadas no Brasil e vão escrever no livro e fotografar e mandar para a tia Sonara. Lembrando de ter atenção na escrita. Escrita letra legível para que a tia Sonara compreenda e dê o ok de tudo certinho nas atividades de vocês. Certo? Então, nessa atividade de história, nessa aula de história, nós utilizamos apenas 2 páginas, 28 e 29. Ok? Então, fechando o livro de história, pegando o livro de geografia agora. No de geografia, nós vamos abrir nas páginas 14 e 15. Tá bom? Em geografia, na página 14 e 15, nós vamos estar trabalhando a unidade 1, tá certo? Que se refere ao capítulo 1, quantos somos e onde vivemos ainda, tá? Então, na página 14, já em geografia, diz o seguinte: mulheres, chefes de família. Meus amores, eu espero que nessa transição de uma disciplina e de outra não atrapalhe o conhecimento. Tá certo? Essa vai ser a nossa primeira experiência. Se vocês acharem que um vídeo só fica extenso demais e fica atrapalhando o conhecimento, vocês sinalizam depois na aula para a tia Sonara, tá? Depois do vídeo. Mas eu vou tentar ser bem cautelosa. No primeiro vídeo foi português, esse segundo vídeo vai história e geografia, tá? Agora nós vamos começar a trabalhar, geografia, ok? Na página 14 diz: mulheres, chefes de família. De acordo com o IBGE, em 2015, cerca de 52% da população brasileira era composta por mulheres. Atualmente, as mulheres participam de todos os setores econômicos. Elas fazem pesquisas científicas, comandam tribunais de justiça, administram empresas, governam países e muito mais. Antigamente era difícil, né? A gente ver uma mulher tomando conta de empresas, chefiando alguma coisa. Hoje é a coisa mais natural do mundo, né? Mas nós, mulheres, ainda sofremos com a questão do machismo e do preconceito por achar que a mulher não tem capacidade suficiente de administrar, seja ela sua própria casa, né? Uma escola, uma empresa, né? Uma tribuna, certo? Então, precisamos compreender e respeitar. Na leitura, continuando, diz o seguinte: mesmo estando cada vez mais inseridas no mercado de trabalho, as mulheres ainda são as principais responsáveis pelas tarefas domésticas, higiene e organização da moradia, alimentação e pelos cuidados com os filhos. Recentemente, essa responsabilidade aumentou. Muitas mulheres passaram a ser também as principais responsáveis pelo sustento financeiro da sua família. Não é isso? Então, nós temos aí várias famílias nas quais os chefes de família não é a figura paterna, a figura do homem, e sim a figura da mulher. Então, nessa leitura da página 14 e 15, nós temos uma atividade na página 14 que diz o seguinte: as mulheres adultas da sua família exercem alguma atividade remunerada? Se sim, você vai dizer qual. Por exemplo, sim, mamãe é enfermeira. Ela é remunerada pelo seu trabalho. Sim, minha mãe é empregada doméstica. Ela é remunerada, certo? Toda e qualquer profissão, ela tem sua importância, tá certo? Nenhum cargo, por menor que pareça ser, é menos importante do que o outro.
todo cargo é importante, tem a sua importância e tem a sua, de certa forma, e precisa ter a sua valorização, certo? Na questão 9 aí, né, que é uma sequência, mas aí é como se fosse o segundo quesito, mas está escrito o 9, vocês vão olhar o seguinte: alguma mulher adulta da sua família é a principal responsável pelo sustento financeiro da família? É uma questão pessoal, tá? Na página 15, tá certo? Nós temos uma leitura também aí, tá? E uma pergunta lá embaixo onde diz: em sua família há idosos? Quem são? Você vai dizer vovô, vovó, ou uma tia mais velha, tá certo? Então, assim, é uma leitura bastante breve, tá? É um conhecimento para a gente, de certa forma, aprimorar o nosso aprendizado, entendendo que a figura da mulher hoje ela tem um certo respeito, mas precisamos ainda conseguir um patamar ainda maior. E começamos agora por vocês, crianças, que estão aprendendo, conhecendo e que amanhã serão os adultos, né? Vocês serão os futuros adultos e que para que vocês tenham um pensamento, uma personalidade formada e um conceito feito, precisamos começar a compreender hoje. Respeitar a figura da mãe, da avó, da madrinha, da vizinha, seja ela quem for, mas sendo figura feminina, como chefe de família ou como alguém que trabalha e quem exerce seu direito e tem seu dever e que também tem seu direito, né? Então aí é um conhecimento retomando as aulas passadas, tá certo? Então espero que vocês tenham gostado, né? De certa forma, dessa forma diferente das nossas aulas agora. Agora trabalhando sim os livros didáticos, né? Hoje trabalhando história, geografia e português, com leituras e com atividades, tá certo? E eu peço assim, encarecidamente, não desistam de vocês, tá certo? Não desistam do aprender, não desistam de buscar conhecimento. Às vezes se torna puxado, cansado, mas é necessário, tá certo? Se vocês se organizarem, se reorganizarem, nada vai ficar sufocante nem sufocado, né? Porque vocês têm um tempinho da tarde, lembrando que quando não dá tempo pode mandar no dia seguinte, mas lembrando que sempre é bom mandar as atividades. Não é porque dicionário é bem flexível com essa questão que vocês vão deixar à toa ou aleatoriamente. Certo? Então eu espero que vocês tenham gostado nessa manhã de terça-feira, né? Foram 2 vídeos, mas foram necessários, tá bom? Então um grande cheiro e até amanhã, se Deus quiser.